Olá, o novo humano, como que vão vocês? Espero que bem. Hoje eu vim aqui, ontem já era para eu ter vindo, mas a semana ela tá passando rápido, os tempos estão passando rápido. E por incrível que pareça, o tema, ele que tá vindo para eu falar, pra gente conversar aqui hoje com o público, né? Porque a gente tem o estudo da espiritualidade para membros, tá bom? Que é o estudo de telos, que são as canalizações, que são a meditação do nosso encontro acástico, né? Que é importante essa prática. E eles pediram que neste momento, para não ter interferências, a gente fazer numa sala reservada que é para os membros, né? Valor super simbólico, né? R$1,99 por mês a assinatura. Mas, enfim, hoje, mas eu não poderia deixar de vir aqui também e conversar com vocês que não são assinantes, então muitos de vocês não tem como fazer isso, não conseguem, né? Mas a gente vai trabalhar uma dinâmica diferente, mas que é complementar a esse estudo que a gente faz. Não adianta a gente só pensar no espiritual, não adianta a gente só ter fé. Não adianta a gente fazer, vamos movimentar. Eu sempre falo isso para os meus clientes, pacientes. E muitas vezes não é isso. As pessoas estão fazendo tudo certo e se culpam por não estar fazendo o suficiente. E aí o tema de hoje é: você consegue administrar bem o seu tempo com você? É importante também você saber administrar o seu tempo durante essas 24 horas, né? A gente precisa dormir bem, a gente precisa trabalhar, fazer todas as questões, nossas obrigações, né, diárias, que são importantes e necessárias. Mas você consegue administrar? Hoje nós temos uma desculpa muito fácil, que é a medicina mental, né, a saúde mental está diagnosticando muito, que é o TDAH. E nós vamos falar um pouco sobre o TDAH, os adolescentes, a nossa fase quando criança, para chegarmos nesse ponto nosso da fase adulta e da melhor idade, que é a saúde do idoso. Muitas vezes lá no passado a gente achava que a gente era incapaz, que a gente não tinha uma intelectualidade boa, né? As pessoas diziam até para alguns: eu não sou inteligente, né? Decretando isso para a tua vida. E, na verdade, não é apenas um percalço da vida. Você não aprendeu a administrar, ou talvez você aprendeu, mas você não conseguiu pôr em prática. A gente vai trabalhar, a gente vai falar aqui, quando eu falo trabalhar, tá? Às vezes sai isso sempre, isso é coisa de terapeuta, né? A gente sempre está trabalhando alguma coisa. Na verdade, eu sempre utilizei isso na minha vida desde pequeno. Eu vou trabalhar isso para melhorar, né? E isso é necessário. Essa certa humildade para a gente entender que, dependendo da sua formação, do seu currículo, do seu diploma, a gente precisa sempre ter essa humildade. Por mais que a gente tenha muitos anos numa carreira, a gente tem que ter, até na carreira, até no trabalho, tá? A gente vai falar também da síndrome de burnout. Tudo isso leva a essa situação da administração do tempo. É bem amplo, tá? Então isso daí a gente pode estar falando para várias situações. Pessoas individualmente e interpessoal, né? Coletivo. A gente está trabalhando aqui o coletivo. E a internet, ela rouba o nosso tempo, não é? Para quem trabalha na internet, tem que tomar um cuidado, porque acaba se distraindo. E a vida é assim, não é só na internet. Dar prioridades ao entendimento, né? Às vezes a gente está fazendo alguma coisa e o TDAH, por exemplo, tem um hiperfoco. Você está focado naquilo, você quer entregar na hora, fazer tudo certinho. E acontece algo na tua vida que faz você se balançar. E aí você acha que você está desalinhado, que os seus chakras estão alinhados, porque você quer estar no controle. E que, na verdade, o controle é uma ilusão. Você precisa ter o controle de si, das suas emoções, mas o controle do tempo é ilusão. A gente vai falar aqui de várias situações, eu convido você, e eu coloquei aqui várias, a gente vai estudar várias situações de vários livros, tá? Então não é o achismo, tá? Eu não venho aqui para falar com vocês no achismo, tá? Quando eu venho numa mensagem livre, é uma mensagem canalizada e eu estou conversando. Eu não preciso
de colocar os mestres na primeira, na segunda, na terceira, eles vêm como eles querem, né? Mas agora eles estão instruindo também, né? Os nossos mentores. Por quê? Aqui, esse canal, ele é da saúde física e espiritual. E eu fico muito feliz que na minha área, né, da saúde física e mental, que é a enfermagem, eles já estão abordando isso sobre a espiritualidade, que é necessário, e que a espiritualidade já abordam vários tempos, mas agora ela está concretizando, né, em palestras, em estudos, infelizmente ainda não nas faculdades, pelo menos na que eu fiz e pelo que eu entendo, né, o que eu vejo de discussão ainda também não se fala muito, né, por quê? Porque as pessoas, elas confundem a espiritualidade com religiosidade, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né. Bom, a gente vai falar aqui sobre a educação dos adolescentes, né? Sobre esse livro aqui, olha, Café com Eficiência, a história sobre a diferença entre trabalhar muito e ser produtivo, recuperação e falência, empresário da sociedade, tá? E o excesso de peso. E o livro de David Hanks, tá? Então, eu não vou ler, não vai ser audiobook, vai ser sempre uma posição ali, uma pontuação naquilo, e a gente vai abordar esse tema. Vai ser uma série sobre a sua liderança. E muitas vezes, na minha vida, pelo menos, eu percebo que algumas coisas me fogem do controle. E é aí que aparecem as doenças, porque a gente quer ter o controle da situação, e aí a gente fica igual uma criança birrenta. Aí o que acontece? A gente adoece, a gente ganha peso, a gente envelhece mais rápido, né? E a gente não consegue, sobretudo, entretanto, porém, todavia, a gente não consegue resolver aqueles problemas no tempo certo. Às vezes as pessoas que trabalham, empresários, acabam levando os trabalhos ou os problemas para casa. E aí começa toda a situação da família doente, da família ansiosa, porque a gente acaba passando isso para os filhos. Essa série que eu vou passar aqui para vocês é um grande ensinamento para mim também. Então, quando eu coloco aqui a minha presença divina e a minha presença física aqui para vocês, eu também estou me lapidando. Então, eu estou fazendo esse convite para vocês, para a gente sempre estava fazendo aqui um encontro todas as quintas, né? E para a gente se conectar. Não será ao vivo, tá? Será sempre um vídeo que eu vou enviar todas as quintas-feiras, até a noite ele sai, tá? Mas se por acaso eu tiver que administrar o meu tempo, então, se eu tiver que administrar o meu tempo, porque eu tenho um encontro nas quintas-feiras aqui para membros da meditação, né, que a gente fazia aqui o encontro da meditação. Se você é novo aqui no canal, dê uma olhada na playlist, tá? Que vai ter aqui, se não tem ainda, eu vou colocar essa listagem de meditações. E ali você pode fazer a meditação também, exercitar, praticar. Tem gente que paga, né, para fazer o curso de meditação. Então aqui você tem uma vivência para você se conectar com essa egrégora e depois você também conseguir fazer sozinhos, né? Isso daqui, gente, é um propósito para cada um de nós, para a gente saber liderar a nossa própria vida. Porque nos estudos de espiritualidade a gente sempre fala, se conecte com a sua presença divina, eu sou, se interiorize, se silencie. Mas se você não está conseguindo organizar a tua vida, se a sua vida ela está uma verdadeira bagunça, como que você vai silenciar, né? Então, eu percebo nos grupos que eu convivo, não dos tratamentos terapêuticos, está todo mundo alinhado, todo mundo está querendo tá no mesmo propósito, aí é muito fácil, mas outros grupos coletivos que a gente se conecta, né, com a vida, né, grupos de escola, né, dos filhos, grupos familiares, grupos de amizades, do trabalho, tudo isso tem pessoas completamente desalinhadas que contamina o coletivo. Então não seja você a pessoa que vai contaminar, e pode ter certeza que um dia você foi essa pessoa que contaminou. Ninguém aqui é 100% santo, né? Nem 50%. Mas vamos aí, pelo menos, se conectar com a luz, né? Para a gente ter o equilíbrio. Aqui não é um assunto, uma palestra falando sobre a santidade. Mas todos nós somos humanos, mas todos nós temos essa possibilidade de administrar melhor nossa vida e o nosso emocional, e assim tendo melhor inteligência emocional. Um dia vamos cair, sim, mas a queda ela é muito melhor, é muito mais tênue,
é muito mais delicada e você não vai sofrer corte. Pode ter alguns arranhõezinhos, tá? Não vai sangrar. Então, é importante porque nesse momento que a gente está vivendo com a internet, tem mais notícias ruins do que boas, porque as boas, elas não são espalhadas. Não dá muita visualização, né? O que dá visualização são temas chocantes, são fofocas, intrigas, e não vamos vibrar nisso. Então eu estou aqui hoje para a gente entrar, começar hoje. Hoje foi uma apresentação, um convite que para a gente refletir na vida da gente, né? E o que a gente vai trabalhar também sobre essa exploração do nosso tempo, a nossa prioridade. Colocar rotinas, sim, mas quando vier alguma coisa de surpresa, a gente abraçar isso com amorosidade, porque é um aprendizado. Alguma coisa a gente precisa aprender. Se te doeu, é porque ainda você precisa trabalhar isso dentro de você. A gente vai, cada um de nós, com a sua vivência, com a sua realidade, vai absorver um pouquinho disso, tá bom? Gratidão, cada um de vocês, e até semana que vem, na quinta-feira, a gente inicia, tá, com essa organização. Não precisa ser empresário, não precisa ser microempreendedor, não precisa ter um trabalho, talvez você seja um aposentado ou aposentada, mas é a liderança da sua própria vida, tá bom? Um beijo e até quinta que vem. Tchau, tchau.